Irmãos, graça e paz, abra sua Bíblia por gentileza em 2 Pedro. Hoje nós vamos dar início à nossa nova série em 2 Pedro. Estávamos em 1 Pedro, então vamos dar continuidade aqui a 2 Pedro. Hoje vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Quantos irmãos abrem, hoje à noite o pastor Abraão Rosa Lopes, pastor da ICEB, já foi presidente da denominação também, ele idealizou um projeto lá para o Malawi, inclusive já tive com ele lá no Malawi, na África, um dos países mais pobres do mundo, e eles estão indo agora em julho, se eu não me engano, lá para o Malawi, e hoje à noite eles vão estar aqui, ele vai estar aqui falando um pouco sobre esse projeto e de como nós podemos orar e também ajudar. Então, se você quiser depois apoiar também esse projeto do Malawi, procure a gente, tá bom? É realmente um trabalho bem desafiador e importante. 2 Pedro 1, de 1 a 15, a palavra do nosso Deus diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém. Irmãos, essa epístola começa aqui com uma saudação onde o autor se apresenta. Ele diz que é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, a evidência interna aponta aqui para Pedro como sendo o autor da carta. No capítulo 3, versículo 1 também, ele também vai se referir à sua primeira carta. Em 1,14 ele se refere à profecia do Senhor Jesus também a respeito da sua morte. Lembra como Jesus fala a respeito da morte de Pedro? A gente vê isso no final do Evangelho de João, tá? A gente vê também em 1,16 e 18 que ele diz ter estado também na transfiguração, lá em Mateus 17, de 1 a 4. Então, a evidência interna aponta de uma maneira muito forte para Pedro. Alguns críticos têm questionado já há algum tempo a autoria dessa carta,
mas a própria evidência externa também, né, aponta para a autoria de Pedro. A gente percebe que a aceitação ela foi crescendo e a conscientização da carta e referências esporádicas facilitaram tanto a aceitação popular como depois também a aceitação erudita. Então não existe motivo para a gente questionar a autoria aqui de Pedro nessa carta. Ele não escreve aparentemente a uma igreja específica, ele se dirige aqui aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas é possível que os seus destinatários sejam os mesmos destinatários da primeira carta de Pedro. Tá? Ele está se referindo aos crentes aqui que foram abençoados com fé e, por isso, justificados por meio dessa justiça conquistada pelo Deus homem, que é Jesus Cristo ali na cruz. É muito interessante olharmos aqui para a saudação de Pedro e vermos essa construção no grego que ele coloca na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, existe somente um artigo aqui antes dessa expressão, o que faz com que toda a expressão se refira à mesma pessoa. Você quer um texto que claramente aponta para a divindade de Cristo? Então esse é um texto. Pedro afirma que a justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é Deus. E a sua morte na cruz paga o preço pelo nosso pecado e imputa a sua justiça conquistada na cruz a todo aquele que crê. Se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou salvação a todo aquele que crê. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que está em Cristo, aquele que tem fé, aquele que obteve fé, a quem Deus concedeu a bênção da fé, a essa pessoa é imputada a justiça de Cristo, logo o perdão dos pecados e um relacionamento kit com Deus. Não existe mais condenação, ao invés de condenação, existe paz, reconciliação e amizade com o Senhor. E ele então deseja aos seus leitores que graça e paz já existentes na vida deles pudessem ser multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Como um pastor muito atento à realidade da igreja no mundo, Pedro então escreve aos cristãos dispersos que estavam enfrentando perseguição e por isso também sendo tentados a abandonar a sua própria fé. E ele escreve para alertar a respeito das explosões de heresias que iriam acontecer na província da Ásia Menor. Essas heresias iriam abranger a negação de Cristo e a sua obra redentora, é o que a gente vai ver em 2 Pedro 2:1, a segunda vinda do Senhor, 2 Pedro 3:4, a vida desses falsos mestres seria também caracterizada por seguirem os desejos impuros da carne e desprezarem a autoridade, 2 Pedro 2:10 também, e tendo em semente, Pedro então encoraja o crescimento na apropriação pessoal da mensagem cristã como a base para a segurança pessoal à luz da apostasia crescente. Se tem muita gente abandonando a fé por causa da perseguição, essa é a última carta de Pedro, ele está prestes a morrer, a gente percebe aqui que ele sabe que está pronto para deixar esse tabernáculo. Logo depois que ele escreveu essa carta, ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Ele sabia que ia passar. A igreja estava sofrendo uma forte perseguição no momento em que Pedro está escrevendo essa carta. Então, mesmo diante da enorme apostasia que estava acontecendo, pessoas abandonando a fé, Pedro encoraja os crentes de verdade, aqueles que de fato obtiveram fé, aqueles que foram justificados pela fé no Deus homem, no Deus e Salvador Jesus Cristo, a se apropriar da mensagem cristã como base para a sua segurança pessoal. Logo, irmãos, a mensagem de 2 Pedro
é de que a segurança cristã repousa na apropriação firme e crescente da natureza da nova vida do crente em Cristo, mesmo a despeito do erro que estava se espalhando. E no nosso texto aqui de 1 Pedro 1, de 1 a 15, nós vemos que essa apropriação da nova vida do crente em Cristo significa buscar crescer no seu caráter. É isso que o texto vai falar aqui, sobre a importância de eu e você crescermos no caráter do Senhor e assim confirmarmos a nossa vocação. Agora, para que o caráter de Cristo possa estar presente na nossa vida, é necessário 3 coisas, de acordo com o nosso texto. A primeira delas, irmãos, é utilizarmos os recursos disponíveis. Os recursos disponíveis. O versículo 3 e 4 diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a respeito desses recursos, nós aprendemos, meus irmãos, sobre a sua origem, o seu preço, a sua quantidade, a sua qualidade e também o seu efeito. Aqui diz o seguinte: a sua origem é divina. Pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas. Divino poder de quem? Do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Do próprio Deus Pai e de Jesus, que concede graça, paz e que faz com que essa graça e paz se multiplique de forma abundante na nossa vida. A origem do recurso que está disponível para mim e para você, para alcançarmos o padrão do caráter de Cristo, vem de Deus. O Senhor nunca vai pedir algo que Ele mesmo não esteja capaz de nos dar a condição para realizar aquilo. Além disso, Ele fala do seu preço. Nos foi doada. Pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Olha o versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas. Eu e você não precisamos fazer absolutamente nada para termos acesso aos recursos que Deus já nos concedeu. A salvação é pela graça, mas deixa eu te falar uma coisa: a santificação também é pela graça. E todo o recurso que eu e você precisamos foi dado por Deus de graça, foi doado. A sua quantidade está dizendo todas as coisas. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Não existe nada que Deus precise que esteja fora dele. Deus não está refém de nada e nem de ninguém, para que a sua igreja e o seu povo possa viver, de fato, uma vida que espelhe o caráter do seu Filho. Para que eu e você possamos ter vida e piedade, meus irmãos, eu e você não precisamos de nenhum recurso deste mundo. Tudo o que precisamos foi doado por Deus. Ele doou todas as coisas. Dentre essas coisas, Ele doou o seu próprio Filho, que habita em nós e nos salvou. Não só isso, Ele nos doou o seu Espírito, Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós e é a fonte de toda a força e toda a capacitação que a igreja do Senhor precisa, está no seu Espírito. Além disso, Ele nos deu a sua palavra, que também nos capacita. Além disso, Ele nos deu a sua igreja e o seu povo, que no ajuntamento, na unidade, também nos edifica, por causa dos dons que Ele espalhou em cada um para a edificação do seu povo. Irmãos, nós temos o Espírito, nós temos o Senhor Jesus, nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ele nos deu a fé, Ele nos deu a própria justiça dEle, nos tornou justos mediante a fé, nos concedeu perdão e comunhão com Ele.
Ele nos concede a oportunidade de crescermos num pleno conhecimento dele. Por 3 vezes o nosso texto vai falar do pleno conhecimento. Conhecimento aqui no sentido não simplesmente intelectual, mas vivencial. Um conhecimento que você pode experimentar na prática. Nós que estamos em Cristo experimentamos na prática esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. Conhecimento não tem a ver somente, irmãos, com intelectualidade, tem a ver também com experiência, com intimidade, com vida. Deus conhece o caminho dos justos. Conhece. Aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, a intimidade do Senhor é para estes. Então, conhecimento de Deus não tem a ver somente com questão aqui intelectual. Tem a ver com experiência, com vivência, com experimentar na prática quem Deus é. O seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu poder, agindo em e através de. Agindo em nós e também através de nós. Ele nos doou tudo. Olha a quantidade. Todas as coisas. Todas as coisas. Você não precisa de nada desse mundo para viver com vida e piedade. Deus te deu tudo o que você precisa. E se Ele te deu tudo, não existe nada que Ele precise fazer ou dar. Então, quando você diz, Senhor, me dá amor, Ele disse, já dei. Senhor, me dá paciência, eu já dei. Minha paciência está no meu espírito. Todo aquele que anda no espírito tem longanimidade, tem paciência. Mas Deus me dá amor? Tá, o amor de Deus é derramado no vosso coração pelo Espírito, Romanos 5,5. Não tem nada que você peça a Deus que Ele já não tenha te dado. A questão não é Deus, a questão é você aprender a usar os recursos que Ele já colocou na sua mão. Tudo já foi dado, tudo já foi entregue, doado, de graça para você e também para mim. Olha a sua qualidade. Suas preciosas e muito ricas promessas. Mas que promessas são essas? O perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuro. A adoção espiritual por Deus Pai. Força espiritual pelo Espírito Santo. Consolo no meio do sofrimento e das dificuldades. Provisão de nossas necessidades. Esperança do céu quando morrermos, ressurreição física quando Ele voltar e domínio com Ele no seu reino. Tudo isso abrange as suas preciosas e muito ricas promessas que Ele nos doou, nos deu. Isso tudo serve de recurso, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, no nosso desejo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele nos deu tudo o que precisamos e isso tudo envolve as suas preciosas e muito ricas promessas. Olha o seu efeito, o efeito dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Ela conduz a vida e a piedade, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está vendo uma apostasia crescente. Ele vê pessoas abandonando a fé. Ele vê os hereges aí dizendo que não tem problema no pecado, que você pode fazer o que você quiser. Ele sabe que a imoralidade cresce, que a corrupção cresce, e ele tem como objetivo aqui despertar os cristãos a serem como Jesus. E para isso eles precisam se livrar da corrupção das paixões que existem. E sempre existirão nesse mundo que é anti-Deus, que jaz no maligno, que tem o diabo como príncipe dele. E como eu faço isso? Andando em vida e piedade. E como eu faço isso? Utilizando os recursos, todos os recursos que Ele já me deu. E o seu modo de uso, como é que eu faço? É por meio do pleno conhecimento, ou conhecimento completo de Deus e de Jesus, aqueles que nos chamaram para a sua própria glória e virtude. Eu vou utilizar, meus irmãos, esses recursos do Senhor que Ele me colocou à disposição, quanto cada vez mais eu crescer nesse conhecimento pleno dEle. E isso envolve intimidade, isso envolve pagar preço, isso envolve oração, leitura da palavra,
comunhão com Ele, prazer no culto. É entrega. É entrega. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu desfruto, quanto mais intimidade eu tenho, mais de todos os recursos eu desfruto e mais neles eu tenho prazer. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Precisamos, irmãos, valorizar a nossa caminhada com o Senhor. Vida cristã tem a ver com caminhada com Deus. Ontem aqui, num culto de celebração ao Senhor, onde comemoramos 60 anos de casamento do irmão Antonio e da irmã Hermínia, bodas de diamante. Nós meditamos em Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer explicitamente para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cavou, lançou profunda vala e então lançou alicerce. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra a casa e ela não derrubou. Mas o outro insensato veio e edificou a sua casa sobre a areia. Aconteceu a mesma coisa, veio a chuva, transbordou os rios, soprou os ventos, deram com ímpeto contra a casa e foi grande a sua ruína. E Jesus está dizendo: você tem ouvido, ouça. Deixa eu falar, não adianta só você ficar dizendo que Jesus é Senhor da sua vida. E nem adianta você se envolver tanto na igreja e ficar cheio de atividade, porque intimidade prevalece contra a atividade no teste de fidelidade ou de autenticidade. Um crente autêntico não é aquele que trabalha, é aquele que tem intimidade, é aquele que tem comunhão. Quem tem comunhão vai querer servir, mas nem todo aquele que serve tem intimidade. Tem gente que trabalha para Deus e não com Deus. É necessário crescer no conhecimento de Deus, amar a Deus e buscar a Deus. Não podemos trocar o Senhor pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor. O Senhor é o único. A palavra de Deus não é Deus, mesmo que venha dele e seja fundamental para a nossa edificação. Não adianta só enfiar a cabeça no estudo, ignorando a caminhada com ele. Lembra do sermão da virada do ano? Jesus elogia a igreja de Éfeso. Igreja zelosa, piedosa, autêntica, uma igreja firme nas escrituras, que combate as heresias, que repreende os falsos profetas, uma igreja brilhante. Brilhante a igreja. Mas Jesus dá uma vírgula e coloca mais. Aí lascou tudo. Porém, mais, eu tenho contra ti uma coisa. E essa coisa é muito séria. Você perdeu o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Porque o candeeiro que não brilha não presta. E deixa eu te falar, tu pode ser bom de teologia, tu pode estar na igreja e servir na igreja o tempo todo. Se tu não anda com Deus, se tu não ama o Senhor, a tua vida não brilha e tu não presta para nada. A forma de usar os recursos do Senhor e se apropriar dessa bênção que Deus nos deu, meus irmãos, é crescendo no pleno conhecimento dEle. É usando tudo isso para desfrutar cada vez mais de Deus, porque é Ele que é a resposta para tudo. Precisamos crescer nesse conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Eles nos chamaram para a sua própria glória e virtude. Fomos chamados, fomos convocados para a glória. Que coisa maravilhosa. Se obtivemos fé, Ele nos deu fé, Ele nos deu fé para que possamos desfrutar da sua glória, das suas virtudes. Que coisa maravilhosa. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer a Deus. A gente tem que se apropriar dos recursos, de todos os recursos que o Senhor nos deu.
E à medida que participamos disso e desfrutamos desses recursos, nos tornamos também coparticipantes da própria divindade, porque é Ele, por meio dos seus recursos e dele mesmo, agindo em nós, que nos concede essa graça de sermos semelhantes a Jesus. Então, em primeiro lugar, se eu e você queremos e devemos querer, sermos parecidos com Jesus, se vamos nos apropriar da nova vida em Cristo, e isso significa buscar o seu caráter, em primeiro lugar, nós precisamos utilizar os recursos disponíveis. A sua origem é divina, o seu preço é de graça, sua quantidade são todas as coisas, sua qualidade é preciosa e muito rica. O seu efeito conduzirá sempre à vida e à piedade, e o seu modo de uso vai ser por meio do pleno conhecimento dele. Mas, em segundo lugar, precisamos empreender também todo o nosso esforço. A salvação é pela graça, a santidade é pela graça, mas é interessante, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, que é pelo Espírito que devemos fazer morrer os feitos do corpo. O Espírito nos conduz à santidade, ele nos guia a uma vida de santidade. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, é aquele Deus que nos santifica. Leia depois Levítico e você vai ler direto. Eu sou o vosso Deus que vos santifica. Eu sou o Deus que vos santifica. Eu sou o Deus que santifica. Quem santifica é Deus. O Espírito vai nos guiar nesse caminho de santidade. Porque agora o penhor da nossa carne, o penhor da nossa vida não é para a carne, mas é para o Espírito, onde a gente desfruta de vida e paz. Mas é necessário fazer morrer pelo Espírito os feitos do corpo. A exortação é para a igreja. A exortação é para os crentes. Por isso a gente tem aqui, do versículo 5 ao versículo 11, a natureza do esforço, o objetivo do esforço e também nós temos aqui o resultado desse esforço. Olha a natureza do esforço no versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento e por aí vai. Reunir toda a vossa diligência. A palavra diligência aqui é a palavra grega usada para zelo. Devemos nos esforçar por completo, juntando tudo aquilo que possuímos para atingirmos esse objetivo. Os recursos de Deus, irmãos, foram doados à sua igreja de graça, mas para vivermos à altura da nossa vocação, precisamos empreender todo o nosso esforço na utilização desses recursos. Você tem usado ou se dedicado com tudo que você tem para poder utilizar os recursos de Deus e caminhar com Deus? Você tem que juntar toda a sua diligência e cada vez uma diligência maior. Você não pode fraquejar. Não pode. Não pode, de jeito nenhum, em momento algum. Você não pode olhar para o seu passado como cristão e dizer: eu era um crente mais fervoroso. Não. Os melhores dias na presença de Deus eu estou vivendo agora. É assim que fala. Você não vai falar para os outros o que Deus falou para você no retiro de jovens do ano passado. Você vai falar o que Deus falou para você hoje na sua devocional. Sua vida não é marcada pelas experiências lá de trás, mas de uma caminhada constante e presente com Deus no presente agora. Empreenda toda a sua diligência nessa caminhada, nesse empreendimento. Você tem que pagar o preço. Olhe para a sua vida. Você está melhor hoje do que estava 10 anos atrás, do que 5 anos atrás. Você olha para a sua vida cristã e fala: nossa, eu estou muito melhor hoje do que eu estava lá atrás. Tem que pagar preço. Tem gente que está dormindo agora ao invés de estar aqui no culto, irmãos. Tem gente que não está vendo problema nenhum em sair. Essa seria, eu vou ter que calar ela. Tem gente que não vê problema nenhum em estar agora no lago, passeando, esquiando, fazendo qualquer outra coisa. Irmãos, nós somos de Deus. Devemos buscar o Senhor, devemos trazer nossos filhos para estar junto com o povo de Deus. Devemos ter prazer na palavra, na oração, no culto, no louvor. Não fraqueje, não vacile. Cuidado com essa sua suposta liberdade. Irmãos nossos que estão sendo perseguidos fazem questão de se reunir
pagam o preço, estão dispostos a morrer por causa da sua fé. E nós, na nossa liberdade, no nosso conforto, nós estamos fraquejando, muitas vezes na nossa caminhada com Deus, achando que a gente não precisa pagar preço nenhum. Pedro está dizendo, não é bem assim não. Seja diligente, reúna toda a sua diligência, tudo que você tem, todo o seu corpo, toda a sua energia, com esse objetivo. Que objetivo é esse? Olha o objetivo do esforço. Associar, ou seja, suprir, dar algo útil. Associe a sua fé, a sua profissão de fé, aquilo que você diz crer a respeito de Jesus, à virtude. E virtude, irmão, aqui é o sinônimo de excelência moral. E denota força moral, coragem e capacidade, baseada em motivações internas de fazer aquilo que é certo e, se necessário, ficar sozinho nessa decisão. A ênfase desse ponto aqui é colocada na disposição interna de ser moralmente correto e não tanto em ações visíveis e específicas, as quais aparecerão depois na lista aqui de Pedro. Tem a ver com virtude, tem a ver com motivação interna, excelência moral, baseada naquilo que está dentro de nós. É um desejo intenso, interno, de fazer aquilo que agrada a Deus. Associe a sua fé à virtude. Mas não pare por aí não. Ele vai dizer que devemos associar com a virtude, sabe o quê? O conhecimento. Novamente, conhecimento. E aqui trata-se, irmãos, de uma referência ao conhecimento prático, obtido por meio da experiência e também da observação atenta. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, o autor usa essa mesma palavra, gnosis, para incentivar o marido a viver com a esposa segundo o conhecimento, no sentido de conhecer a esposa de modo íntimo e também pessoal. Você quer associar a virtude à sua fé? Associe o conhecimento à sua virtude. Conhecimento pessoal, íntimo, verdadeiro de Deus. E o que é maravilhoso é isso, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais virtude eu vou ter dentro de mim. Porque quanto mais eu olho para aquele que é totalmente virtuoso, quanto mais eu vou querer ser virtuoso como ele é. Quanto mais eu conheço de Deus e a sua vontade, a sua palavra, o seu caráter, mais do caráter dele é impregnado em mim. E daqui a pouco, as minhas ações são reflexos de um coração transformado, por causa desse conhecimento prático, vivencial, na minha caminhada com Deus. Mas para por aqui, também não. Associe com o conhecimento o domínio próprio. E aqui, como crentes que edificam sobre a fé, com virtude e conhecimento, jamais devemos permitir ser controlados por algo ou alguém que não seja o nosso mestre. Nunca por dinheiro, nunca por sexo, poder, comida, bebida, droga, hábitos, trabalho, objetivos pessoais. O domínio próprio, a manutenção do equilíbrio na vida, mesmo quando todo mundo nos incentiva a sermos condescendentes, significa dizer não ao segundo prato de comida, aquele segundo olhar. Precisamos desse domínio próprio. Não dá para dizer que eu tenho conhecimento de Deus, que eu tenho intimidade com Deus e eu vivo uma vida desregrada sem nenhum tipo de domínio. Eu vou me controlar e vou me dominar exatamente porque eu conheço a Deus, porque eu tenho virtude e porque eu professo uma fé em Jesus. Não posso viver uma vida desequilibrada. Se o objetivo é abandonar as obras da carne e os padrões que marcam esse mundo, então eu não posso viver uma vida sem ter controle. E esse controle vem como resultado de um controle do Espírito sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Eu devo associar com o domínio próprio, sabe o quê? Perseverança. Palavra hipomoné. Os cristãos devem seguir pelo caminho estreito, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos tirar da rota. Permaneça firme, estável e sóbrio no meio das aflições ou tragédias. E, para tanto, é necessário a firme consolidação no fundamento da fé, clareza de objetivo na busca da esperança e uma paciência incomparável. Tenha perseverança. Mesmo quando o seu domínio próprio estiver balançando e a sua carne quiser gritar para você abandonar a sua fé ou andar longe dos caminhos do Senhor, persevere nesse caminho por mais que você sofra. O sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O sofrimento pode sim acontecer e ele acontece, mas é certo de que um dia ele vai passar. O apóstolo Paulo diz claramente que aqueles que com Cristo sofrem, com Cristo também serão glorificados. E essa palavra ali em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, e está no contexto exatamente de fazer morrer os feitos do corpo. Enquanto nessa carne, nós vamos sim sofrer na luta contra o pecado, em fazer mortificar os feitos do nosso corpo, porque existe ainda algo dentro de nós chamado pecado, que quer porque quer tomar o domínio e o controle da nossa vida. Não podemos fraquejar nessa luta. Eu tenho fé? Tenho. Então vou associar essa fé à virtude. Nossa, essa roupa está tão bonita, mas se tu colocar um casaquinho vai ficar top. Joia. Essa tua fé é tão boa, mas se tu colocar uma virtude, vai ficar bonito. Aí tu bota a virtude. Associa a fé à virtude. Mas tu não para por aí. Agora aquele cinto do conhecimento vai ficar top nessa roupa. Aí tu bota o cinto do conhecimento. E do conhecimento você faz o quê? Coloca o que mais? E vocês estão zero aqui de vestimento. Domínio próprio, exatamente. E depois do domínio próprio? O sapato do domínio próprio, né? Para tu andar certinho, combinando com o cinto. Aí você faz o quê? Depois você associa a perseverança. No caso das mulheres aí, uma bolsinha. Está ficando mais bonita esse negócio aqui. Porque agora não tem só fé, tem fé com virtude, com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança. Mas junto com a perseverança, você associa a piedade. A palavra aqui significa uma devoção autêntica e aponta para duas posturas. Em primeiro lugar, o termo diz respeito àquele que tem uma perspectiva e uma atitude correta em relação a Deus, manifestando reverência e adoração adequada ao Todo-Poderoso. E segundo, a piedade reflete uma visão correta em relação aos outros, o sentimento de um servo verdadeiro que concede honra e respeito às demais pessoas. Então, eu tenho perseverança, mas essa perseverança minha, ela é resultado também de piedade. Eu quero colocar sobre essa perseverança piedade. Eu tenho uma perspectiva correta de quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que, mesmo sendo Deus, se fez homem para morrer na cruz em meu lugar. Ele é tudo o que eu preciso. E Ele vai me levar a ver e enxergar o meu próximo de uma maneira correta. Mas não só isso, eu associo piedade com a fraternidade. A palavra aqui encerra a ideia de tratar os outros como se fossem membros da mesma família. E a fraternidade eu vou associar com o amor. Então, existe aqui 7 degraus de escada do fundamento da fé que conduzem ao amor. E o amor aqui é o amor ágape. Podemos descrever esse tipo de amor como aquele que procura o supremo bem dos outros e prioriza as necessidades das outras pessoas. É uma dedicação, irmãos, totalmente incondicional. Esse é o amor demonstrado por Deus quando enviou Jesus ao mundo. Aliás, assim como Pedro, Paulo também classifica esse tipo de amor como sendo a suprema virtude da vida cristã. Fé, esperança e amor. Esses 3, mas o maior deles ainda é o amor. Nós precisamos sair da nossa profissão de fé até chegar ao último degrau da virtude cristã, que é o amor. Saia da fé e coloque fé com virtude, virtude com conhecimento, conhecimento com domínio próprio com perseverança, perseverança com piedade, a piedade com fraternidade, a fraternidade com amor. Todas essas coisas precisam existir e aumentar para que possamos ver os resultados desse esforço. Se essas virtudes não estiverem presentes, isso implica que o cristão perdeu a visão e se esqueceu da sua purificação dos pecados de outrora. Mas o que aplica grande diligência no cultivo dessas virtudes verão o resultado do seu esforço. E quais são os resultados desse esforço? De acordo com o nosso texto, versículo 8 a 11, isso implica em produtividade e tranquilidade. Olha aqui, diz, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não serão ociosos.
Não. Vão ter uma vida ativa. Ativa. Vão ser também frutíferos. A vida vai dar fruto. O fruto do Espírito, o fruto na vida dos outros. Não vai ser aquela pessoa que parece uma árvore morta, mas uma árvore viva, que dá fruto. Muito fruto. E Deus é glorificado sempre no fato da sua igreja dar muito fruto. Deus quer ver fruto na sua igreja. E para ver fruto na igreja é necessário utilizar os recursos de Deus. É necessário empreender toda a nossa diligência na utilização desses recursos para que essas 7 virtudes estejam claramente presentes e, estando presentes, possam crescer. Se elas crescerem, você não vai ser ocioso. Você não vai ser inativo. Você não vai ser o crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. De jeito nenhum. Você não vai viver das suas experiências do passado. Eu sou crente Ava. Já viu crente Ava, né? É porque antes eu orava, eu pregava, eu discipulava, eu congregava. É o Ava. Para com isso. Tu vai ser o crente que ora, que prega, que discipula, que ensina, que aprende. Tudo no presente, e um presente contínuo, constante. Porque você não vai ser inativo. E se não vai ser inativo, também não vai ser estéril. Vai dar fruto. Será frutífero para a glória de Deus. Deus quer ver fruto na tua vida, irmão. Para de ficar olhando para os outros e elogiando a fé dos outros e aquilo que Deus tem feito nos outros e através dos outros. Deus quer, pode e deseja fazer isso na sua vida. E Ele te deu tudo o que você precisa para que você seja ativo e frutífero. Ele te deu poder pelo seu Espírito para que você viva em novidade de vida, frutificando para a glória dEle. Então para de viver a tua vida como se não fosse de Cristo, como se o propósito maior da sua vida não fosse buscar o caráter de Jesus, e começa a mudar de vida, olhando para os recursos de Deus e empreendendo toda a tua diligência, não só em querer ganhar esse mundo, mas em querer viver uma vida autêntica, ativa e frutífera para Deus. Se você estivesse empreendendo no teu trabalho secular, a energia e o esforço que você empreende na sua caminhada com Cristo, como você estaria hoje? Se você estivesse empreendendo, jovem, adolescente, a mesma energia que você empreende aí nos seus estudos para passar no concurso, que você empreende na sua vida espiritual, você tinha esperança de passar? Tu pensa aí. Terceiro lugar, quer ver o caráter de Cristo na tua vida? Mantenha o foco nas realidades espirituais. E esse é o nosso último ponto e a gente vai correr aqui para encerrar. A preocupação de Pedro para que os crentes mantivessem as realidades espirituais como seu foco principal, meus irmãos, foi a motivação da sua carta. É isso que a gente encontra no versículo de 12 a 15. Ou seja, para que isso seja possível, é necessário de alguém que se importe e é necessário de alguém que nos lembre as mesmas verdades já conhecidas. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Por essa razão qual? Essa que eu acabei de falar. Eu quero ver vocês ativos e frutíferos. Eu quero ver as virtudes de Cristo presentes na vida de vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa. Deus está com vocês e deu a vocês todos os recursos. E por essa causa, eu não vou me cansar de relembrar a vocês as mesmas coisas. Mesmo que vocês já estejam certos da verdade que está presente convosco e nessas verdades vocês estejam confirmados. Eu sei que vocês já sabem, mas não vou me cansar de relembrar a vocês as mesmas verdades de sempre. Todos nós precisamos ser relembrados de antigas verdades. Todos nós. Quem aqui nunca mais precisa ouvir do Sermão do Monte? Já li a Bíblia, já li o Sermão do Monte. Pronto, nunca mais vai ler. Meu irmão, eu preciso o tempo inteiro ser relembrado de antigas verdades que eu já sei. Preciso ser relembrado do meu papel de pai.
e do que Deus espera de mim como pai. Preciso ser relembrado do meu papel como marido e do que Deus espera de mim como marido. Preciso ser relembrado do que Deus espera de mim como pastor. Mesmo que eu já saiba, eu preciso ser relembrado. Todos nós precisamos de alguém que se importe. Pedro é essa pessoa que se importa. Ele está no final da vida dele. Ele sabe que vai morrer. Ele espera já que vai ser tomado do seu tabernáculo. Inclusive em cumprimento à palavra de Deus, a palavra do Senhor, a profecia de Jesus. Mas o que é que ele está preocupado? Ele está preocupado com a continuidade da igreja, com a estabilidade da igreja, com a vida cristã daqueles que ele ama. Você precisa relembrar pessoas. E para você relembrar pessoas, você precisa se importar com elas. E para você relembrar essas pessoas, você precisa saber do que você precisa relembrá-las. Você precisa ter conhecimento do que é a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos seus irmãos. Para ser instrumento de Deus na vida dele, boca de Deus, para trazer à memória verdades já conhecidas. Também considero justo, é o correto, que enquanto eu estiver neste tabernáculo, o corpo dele, despertar-vos com essa lembrança. E por que é justo? É interessante isso. A ideia aqui é de alguém que recebeu tanto e tem algo a passar. Foi esse o chamado de Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas, pastoreia o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. E agora que ele é o pastor, agora que ele é o apóstolo, agora que ele está indo embora, ele está dizendo, é o certo, é o correto que eu faça isso, porque o Senhor me chamou para fazer isso. É justo, é o esperado, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, no que depender de mim, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E como é que ele fez isso? Escrevendo essa carta. E não só os irmãos ali tiveram lembrança de tudo depois que ele partiu, como nós estamos aqui 2000 anos, relembrando verdades importantes por causa de alguém que se importou. Eu e você precisamos ser aqueles que mantêm o foco nas realidades espirituais. Olhe para a realidade espiritual. Olhe para a sua vocação. Olhe para a sua vocação. Olhe para o chamado que Deus fez para a sua vida. Se você crescer e for frutífero, ativo, isso vai dar a você tranquilidade no dia que o Senhor voltar. Você precisa, como o texto vai dizer aqui para mim e também para vocês, meus irmãos, procurem com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Vocês foram chamados mesmo? Vocês foram eleitos por Deus mesmo? Vocês fazem parte daqueles que obtiveram fé e foram chamados para a sua glória e virtude? Vocês fazem parte desse povo de Deus, eleito por Deus? Fazem? Então demonstrem com diligência que de fato vocês fazem parte desse povo. Como? Demonstrando essas virtudes, utilizando os recursos, focando nas coisas espirituais. Concluindo, meus irmãos, quando se trata de investir o nosso tempo, nossa energia e nossos recursos no crescimento espiritual, a realidade, ela é segura, diferente às vezes daqueles que investem seu tempo, energia e recurso nas coisas desse mundo. Deus nos faz promessas irrevogáveis de que todos os nossos esforços em nossa vida espiritual serão devidamente recompensados. Jamais devemos nos preocupar, nem perguntar se a nossa devoção espiritual, nossa perseverança e o nosso amor valerão a pena. Hebreus 6, 10 a 12 explica essa questão com as palavras lindas, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Não fraqueje, não vacile, não volte atrás. Se utilize dos recursos, empregue todo o seu esforço
e mantenha o foco nas coisas espirituais. E assim você não só será parecido com Jesus, como vai confirmar também a sua vocação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Convido você a ficar em pé, por favor, vamos orar. Se tem alguém nos visitando, Deus abençoe sua vida, alegria para nós ter cada um de vocês conosco. Nós temos uma lembrancinha para você lá atrás, não deixe de pegar, tá bom? Pai, obrigado por esse tempo, bendizemos o teu nome por tua bondade. Obrigado pela tua palavra e peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, abra os olhos espirituais do teu povo, os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, empreender toda a nossa diligência na utilização dos recursos que o Senhor já disponibilizou para todos nós. Queremos, ó Deus, que o caráter de Jesus seja visto em nós, formado em nós. Queremos nos apropriar dessa nova vida que temos em Cristo e para isso queremos que o caráter dele seja desenvolvido na nossa vida. Obrigado porque o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E se o Senhor nos deu tudo, não precisamos de mais nada. Simplesmente utilizar os recursos que o Senhor já nos confiou. Então, Senhor, nos ajude a utilizarmos bem os teus recursos, a empreendermos toda a nossa diligência, ó Deus, na associação das virtudes cristãs, saindo da fé e indo até o amor verdadeiro. E que também, Senhor, nosso foco esteja nas questões espirituais. Que o Senhor nos faça lembrados das grandes verdades da tua palavra e do teu evangelho. Que o Senhor jamais encontre cada um de nós aqui preso, ó Deus, na corrupção do pecado desse mundo, mas que possamos estar sempre andando em novidade de vida, honrando e glorificando ao verdadeiro Salvador e Deus, Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro. Amém.